Que a graça, a paz, a comunhão de Deus e do Divino Espírito Santo seja com todos. Sejam bem-vindos ao canal Falando de Jesus e do Espírito Santo, com sua irmã em Cristo, Marli Ulati. Também indico o canal Vivendo Depois da Morte com nosso irmão Luiz Carlos Aquino. Vão lá, se inscreva no canal, curta, compartilhe em nome de Jesus. Glória a Deus. Já vai dando like aí no nosso vídeo. Momento da Palavra de Deus. E no momento da Palavra de Deus, o Senhor trouxe algo ao meu coração. Hoje, quando eu meditava na Palavra do Senhor, o Espírito de Deus me impulsionou a falar. Eu coloquei lá no título, tudo está sendo registrado. Em Romanos 4, vou estar aqui, 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas para os olhos daquele com quem temos que tratar. Então, os olhos de Deus estão observando, querido, tudo que nós fazemos. Todas as coisas estão nuas diante dele. Ele tem visto, ele tem enxergado. E também no livro de Hebreus também 6:6 eu achei aqui, e recaíram, seja outra vez, e recaíram outra vez, renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Está falando das pessoas que outrora serviram a Deus, que outrora estavam na casa de Deus, que outrora falavam do amor de Deus, sentiram a graça de Deus e se afastaram da presença do Senhor. Ali está falando, queridos, que quando fazemos isso, nós estamos novamente crucificando o Filho de Deus. E é aqui em Hebreus 6:6 que eu achei. Eu já falei nos vídeos anteriores sobre isso, amados. Por isso que temos que temer este Deus que tudo observa, este Deus que tudo vê. Ele vê claramente o que nós fazemos. Tem pessoas que fazem oculto, pensam que não vai ser revelado. Ele vê, é registrado. No dia que você partir para o outro lado, meus queridos, vai estar ali, ó, tudo que você fez. Por isso que é momento de refletir, de se arrepender. O Senhor nos dá chance para nos arrepender, para mudar os nossos caminhos perante Ele, perante a sua face. Glória a Deus. Enquanto eu falo aqui, está caindo uma tempestade lá fora. E o Senhor nos proteja das tempestades que estão para vir sobre a terra, né, amados? Que o Senhor proteja. Estou orando de manhã. Quando eu oro, já apresento os moradores da terra, que o Senhor proteja. Proteja os inocentes, aqueles que às vezes não entendem ainda as Escrituras Sagradas, não entendem o trabalhar de Deus, não entendem o que é servir ao Senhor, temer ao Senhor.
que neste dia nós possamos receber o temor do Senhor. O temor do Senhor é uma fonte de sabedoria, amados, você sabia? Vamos temer ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos lembrar, quando nós queremos fazer alguma coisinha errada, vamos lembrar que os olhos do Senhor estão contemplando e tudo está sendo registrado. Vou dar um exemplo aqui. Uma certa vez, fazia pouco tempo que eu tinha voltado para a presença do Senhor, e na firma que eu trabalhava, a gente trabalhava à noite, eu estava com a colega de trabalho ali, e naquele dia tinha entrado um rapaz, um homem novo na firma, e nós duas começamos a rir, e eu falava assim: nossa, lá parece o Barney do Fred. Realmente, tinha bastante semelhança, né? Muito, muito parecido mesmo. Só por Deus. E pra mim, isso ali não estava sendo, né, normal. Eu falar e rir, eu e ela rindo. Quem será o Fred? Aí nós fomos procurar com os olhos para ver quem que era o Fred. Ah, lá o fulano de tal é o Fred. KKKK. E nós ria. Aí quando foi pela manhã, na hora de ir embora, eu estava no ônibus, me veio do nada uma tristeza bem profunda no meu coração. Eu disse: Senhor, mas que tristeza é essa que veio de repente? Por que essa tristeza? Nossa, o vento tá forte, misericórdia. E aí, queridos, eu falei assim, daí não fiquei em paz. O que é, o que será, o que foi, né? Mas não fazia ideia, porque pra mim foi uma coisa normal que tinha acontecido, né? Uma brincadeira. Aí, quando eu cheguei em casa, eu dobrei o joelho, fui orar e perguntei pro Espírito Santo se eu tinha feito alguma coisa que tinha entristecido ele. Por que eu tava com aquela tristeza no meu coração? De repente, ele me abriu minha visão, eu vi assim, e nós duas bem certinho assim na máquina. Nossa, tá forte. E de repente, daí nós falando, né? Nós tava falando, nós duas lá, e o anjo do Senhor com a pranchetinha anotando tudo, escrevendo. Nossa, eu levei um susto e pedi muito perdão para o Senhor. E aí, quando eu pedi bastante perdão, eu abri a palavra, estava escrito assim embaixo: e Deus atendeu a sua oração. Meu Deus, tá caindo chuva aí. O que eu aprendi com isso? Nem que seja de brincadeira. Deus não leva de brincadeira. Deus é um Deus justo e um Deus sério. Por isso que fala que Deus não está no meio de chocarrices. Não fica fazendo chocarrices, piadas. Essas coisas aí entristecem o Espírito Santo de Deus, porque vai estar sendo registrado. Vai acrescentando pecado sobre pecado, querido. Não estou querendo ser, como fala, salgada, uma crente salgada, mas é verdade. Foi uma experiência que eu tive e que me faz refletir às vezes. E aí eu temo. E olha ali, falando que nós estamos crucificando o Filho de Deus novamente. Se nós desistirmos, se nós retrocedermos, se nós dermos lado para o diabo destruir a nossa fé, a nossa vida espiritual diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor temor, nós possamos ser mais obedientes. Vamos pedir, porque nós viemos de um povo sem reverência, um povo sem temor, um povo sem amor às coisas de Deus. Vamos melhorar os nossos caminhos.
Vamos aperfeiçoar nossas veredas perante o Senhor. O Senhor que vai nos aperfeiçoar como vasos valorosos na sua casa. Porque há vasos na casa de Deus para a honra e outros para a desonra. E não venhamos ser para a desonra, né, queridos? Mas sim para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Com essas palavras, o qual o Espírito Santo impulsionou a falar para você. Você sentiu um temor no teu coração e quer se arrepender daquilo que você fez em oculto, para que o Senhor apague tudo e que depois não caia sobre você essa cobrança. Aceite o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Aceite o Senhor e tenha e viva em novidade de vida. Oremos assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Senhor, me ajuda a ser melhor, limpa, purifica os meus pecados, Senhor. Cobre-me com teu sangue, livra-me dos ardis de Satanás, que o inimigo não consiga, Pai, me enganar, me ludibriar, e que eu possa estar firme na tua presença quando o Senhor vier buscar a tua igreja, ou até mesmo quando eu partir daqui desta terra, e eu possa dizer: ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique firme em nome de Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus.